Olá, paz do Senhor Jesus. Eu queria testemunhar para você um milagre que eu vivi na minha gestação. Durante a gestação e no momento do nascimento do meu filho, mas antes eu queria ler para você alguns versículos da palavra do Senhor. Na verdade, eu vou ler só apenas 3 versículos, que está lá em Lucas capítulo 17. Vou ler o versículo 17, 18 e 19, que diz assim: E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Talvez o meu testemunho para você vai ser um testemunho pequeno, insignificante, mas eu quero dizer para você que Deus existe e que mesmo na nossa fraqueza, no nosso pecado, Ele é infinito em misericórdia. Antes de eu engravidar, eu trabalho na área da saúde, eu acabei me perfurando com agulha de medicando um paciente, acabei me perfurando. E quando eu já engravidei, isso já me levantou um alerta. Fiz os exames de rotina, tomei as medicações que precisava tomar, que era protocolo. Glória a Deus, tudo certo. E isso eu fui vivendo milagres pequenos, que se a gente parar para pensar, foram milagres grandes. Eu vivi um período de ter o siso inflamado, que se eu falar para você que um siso inflamado ele pode causar uma morte, porque ele pode te dar uma ansépsia e todo o seu organismo ficar ali contaminado, você parar dentro de uma UTI, talvez nem conseguir sair de lá. Eu vivi um resfriado que acabou comigo. Eu vivi milagres assim grandes da parte do Senhor, que até vivi com pessoas com Covid. Eu convivi nessa gestação toda, e não toda, né? Mas num período da gestação que a gente que está gestante acaba ficando enlouquecida, fica com medo de tudo. Mas o principal eu quero falar sobre a minha pressão. Até as 27 semanas da minha gestação, tirando os milagres pequenos, foi uma gestação tranquila. Só que chegou um certo dia que a minha negligência acabou me prejudicando. Por que minha negligência? Porque na minha mente era: eu vou comer e lá na frente, quando eu ganhar o bebê, eu vou conseguir emagrecer. Porém, eu não imaginava que essa minha negligência iria me causar danos, né? Que é a elevação da pressão arterial. E nós que ficamos gestante, ou quem está gestante, procura evitar essas duas coisas: pressão alta e diabetes gestacional. Fora outras complicações, mas na nossa mente parece que só existem essas duas coisas. Enfim, na minha negligência eu fui comendo o que eu queria comer, doce como eu sempre amei, salgado e por enfim. E eu fui engordando bastante. Em 6 meses para 7 meses eu já tinha engordado 15 quilos. E eu fui me prejudicando. Chegou um certo dia que eu fui para o meu trabalho. E lá eu acabei esquecendo o meu celular dentro do carro. E por ser uma área ali que tem bastante morador de rua, eu pensei em voltar para eles não estourarem o vidro do carro e pegar o celular que estava lá dentro. Por causa de um celular acabar dando um prejuízo maior. E eu fui, não correndo, porque já não tinha mais condições de correr, mas andando super rápido. Peguei meu celular, voltei para dentro do meu trabalho, e foi onde começou todos os picos da minha pressão. Eu comecei a passar muito mal, senti uma pressão pélvica muito forte. As horas ela ia parecendo subindo para o meu estômago. E só que antes disso, eu comecei a observar que eu estava sentindo muita dor de cabeça. Tipo assim, pessoas olhavam pra mim e falavam: nossa, mas seu pé já tá muito inchado. Como eu escutei uma prima minha falando: nossa, mas nem tá na época do seu pé inchar e você já tá com o pé muito inchado. E isso foi virando uma bola de neve, né? Nessa gestação. Enfim, eu comecei a passar muito mal. E ali nos meus 15 minutos de intervalo que eu tinha, eu achei que era a minha pressão que estava baixa.
Por quê? Porque na minha gestação até o 7º mês, a minha pressão era uma pressão conhecida como baixa. Por quê? Era 10/6, 11/6. Tipo, tava normal, tava no enquadro normal de uma gestação saudável. Porém, quando eu comi o primeiro salgado, fui terminando o segundo, eu já senti que eu ia desmaiar. Ali minha visão começou a ficar turva. Fui até o meu chefe ali, que é do momento, falei pra ele que eu estava passando mal e que eu iria pro pronto atendimento. Chegando lá, minha pressão estava 13/8. Subi pra maternidade, ela já estava 14/9. E ali expliquei o que tinha acontecido, não me passaram medicação nenhuma, me mandaram embora, fui pra casa. E no decorrer daquele dia, a minha pressão nunca mais ela foi a mesma nessa gestação. Ela subia, tinha picos que ela subia, eu já tava ficando maluca. Por quê? Eu aferia a pressão 5, 6 vezes no dia. E se eu aferisse a pressão e já desse 13/8 ou mesmo 12/8, eu já começava a ficar desesperada, já começava a chorar, a me desesperar. Enfim, mas eu sou muito grata ao Senhor, porque a misericórdia dele foi muito grande na minha vida, na vida do meu filho. E eu fui vivendo esses pequeninos milagres que, na verdade, são milagres grandes. Enfim, chegou o dia do nascimento do meu filho. Eu queria muito ter um parto normal, né? Queria muito, orava para que Deus me abençoasse, para que viesse um parto normal. Porém, eu disse, Senhor, que a via de parto seja conforme a tua vontade. Se ali no momento for a vontade do Senhor ter um parto normal, amém. Se não for, amém também. Já tinha entrado nas 40 semanas e 5 dias. Eu já sentia ali os pródromos, sentia tudo que uma gestação, num final, poderia sentir. Ok. Consequentemente, a minha pressão ela começou a meio que estabilizar, mas um pouquinho alta ainda. Antes de ganhar o bebê, eu ia uma semana antes, se eu não me engano, de ganhar ele, fui até o médico, disse pra ele, porém, infelizmente, não somos assistidas como deveríamos ser no SUS, né? E ele dizia pra mim que eu estava com a pressão normal, porque a minha pressão começou aí 14/9, 14/11 e na linguajar do médico, a minha pressão ela estava normal. Ok. No dia dele ganhar, já foi um milagre, porque eu já não queria ir, porque eu falava assim, se eu for, na verdade já não fui no dia que era pra ir, né? Eu tinha que ir na segunda-feira, eu acabei indo na quarta-feira. Ok, fui, com 40 semanas mais 5 dias. Chegando lá, a doutora me examinou, disse pra mim que eu não tinha nada de dilatação e me mandou fazer o cardiotoco. Ok, eu fui, eu fiz. Só que pra mim, mesmo sendo da área da saúde, mas pra gente que é da área da saúde, a gente entende mais do nosso setor. E a maternidade não é a minha área, não é o setor que eu trabalho dentro do hospital. Então, na minha cabeça, os batimentos dele tava normal, tava o quê? 124, subia para 140, descia para 124 de novo, ou 119, ok. Aí ela fez o cardiotoco, ela olhou, falou que tava tudo bem e perguntou assim pra mim se eu queria ficar pra ver se eu evoluía, porque no cardiotoco apareceu umas contrações consideravam mediana boa pra esperar, como eu já tava de 40 mais 5, talvez eu poderia ali evoluir para um trabalho de parto ativo. Ok, esperei e as dores foi aumentando, passando mais ou menos quase umas 2 horas, ela pede para mim fazer um cardiotoco novamente. Foi aí onde começou mais uma vez eu viver um milagre da parte de Deus. E essa doutora, ela é conhecida por não deixar ninguém ficar internada se você não tiver em trabalho de parto ativo. O máximo que ela vai fazer para você é te esperar chegar nas 41 semanas e induzir o teu parto. Mas ali, Deus ele começou a agir de uma forma que eu não estava nem imaginando o que estava acontecendo.
E a gente começou a observar que os batimentos do meu filho de 124 começou a subir para 140, que era o normal, para 150, 160, 200 e 206. E de repente caía para 66 batimento por minuto. E eu comecei quieta ali no meu canto, observando. Ok, veio a doutora, disse que ela iria me internar. Até aí, ok. Mas ela não me falou que o que estava acontecendo, né? Veio a técnica, na minha cabeça eu era o quê? Ok, eu vou internar, minha mãe desceu até a recepção, fez a minha internação, na minha cabeça eu iria para o quarto, no quarto eles iriam esperar e eu iria para o quê? Pro centro cirúrgico fazer a cesárea. Mas não, assim que eu saí da sala que eu estava fazendo o exame, já me levaram para o centro de obstetria. Já me levaram para fazer a cesárea. Então eu estava indo para uma cesárea de emergência, mas eu não sabia que isso estava acontecendo. Porque na hora a gente fica com a mente muito vaga. Eu estava calma, mas eu não sei nem explicar o que eu estava sentindo no momento. Ok, fui. Pedi para que eu colocasse a roupa, me arrumasse certinho, porque eu já iria entrar para fazer a cesárea. E isso foi troca de plantão. Quando trocou o plantão, geralmente, eu falo por mim, a gente troca o plantão, a gente ali às vezes fica conversando com um amigo, um colega de trabalho, e depois vai, pega o plantão, mas não demorou nada. No máximo, demorou acho que uns 30 minutos para troca de plantão. 30, acho que nem 30 minutos demorou para troca de plantão e pudesse me colocar até ali a sala. E já foram preparando tudo, já foram ver, e dentro desse período de preparo, eu de espera também, já auscultaram o batimento do meu bebê umas 2 vezes novamente. Aí falaram que estava normalizado, ok, me pegaram, me levaram e posicionaram até a mesa. Quando vai aferir minha pressão? Minha pressão estava 15/10. O batimento cardíaco do meu bebê estava 200, caía para 66, ou 77 também, chegou aí. E minha pressão 15/10. E ali fizeram anestesia, mas eu tava, não sei explicar, eu tava calma, orando, falando com Deus. E a minha mãe me contando depois que a doutora balançava a cabeça, falava que não, sei lá, minha pressão estava elevada e o meu bebê também já estava passando a hora de nascer. O anestesista fez medicação para minha pressão baixar, e quando o meu bebê nasce, ele nasce extremamente roxo. Depois eu vou pôr uma foto para vocês verem. O meu bebê nasce extremamente roxo, as pontas das unhas dele estavam preta, de tanto que ele tinha passado da hora de nascer. Então eu posso dizer para você que Deus, ele existe, e não importa o que você está passando no momento, ora, pede para Deus abençoar a tua gestação. Desde o começo eu pedi, Senhor, ser comigo, ter misericórdia, guarda a minha vida, guarda a vida do meu filho. E quando eu comecei a ter os picos da pressão alta, além dos milagres que consideravelmente pequenos, que já eram os milagres que, se for para parar, como eu disse, se for para parar para pensar, são milagres grandes. Jesus, ele é misericórdia. Jesus, ele nos abençoa. Jesus, ele ouve as nossas súplicas, ele ouve as nossas orações. E ele está pronto para te abençoar. Ora, se a tua gestação é uma gestação de risco, Deus, ele tem o poder para te abençoar. Deus, ele tem o poder para livrar você. Mas busque a Deus. Fale com Deus. Pede para ele direcionar a mão dos médicos para ele. Então, orem, falem com Deus. E Deus, ele vai abençoar também a vida de vocês, a gestação de vocês e o dia também do nascimento do bebê de vocês. Deus abençoe.